Paz e bem, pessoal. Paz e bem. Essa aqui é uma reflexão que vai ser um bate-papo, mas que ela faz parte da série que eu estou fazendo sobre crendices cristãs. E esse é o episódio 10, que na verdade eu tinha dito que eu estaria no seguinte, que é esse, falando sobre essa história de óleo ungido, água benta, mas eu senti o desejo de fazer um bate-papo com meu amigo Sidney, e nós íamos fazer quinta, o tempo não deixou. Íamos fazer ontem, não deu. E estamos aqui numa trilha, não sei se vocês conseguem ver lá embaixo. E a gente resolveu fazer aqui então esse bate-papo, que a gente vai conversar sobre esse costume que nós temos, a meu ver, né, se tornou uma crendice mística sobre o que a gente chama de altar e de púlpito, Sidney. Hum, Eu vou começar, Sidney, fazendo uma pergunta para todo mundo pensar, né? E só vou abrir um parênteses. As devocionais elas têm sido pequenas. Essa vai ser um pouco grande porque é um bate-papo e eu creio que tu vais entender isso, né? Quantas vezes Jesus ele pregou num púlpito ou ele chamou algum lugar que ele estava de altar? Vamos sair de Jesus. Vamos para Paulo. Quantas vezes Paulo também trabalhou nesse sentido? E olha que a gente está falando de dois homens que estavam bem enraizados no sentido cultural do judaísmo, da lei da Torá, é verdade. do Pentateuco. Então eram homens que tinham que abraçar esta causa se ela realmente tivesse um grande significado espiritual. Tu não concorda? Concordo plenamente. A gente não vê isso. A gente até vê o cristão defendendo, e isso é fato, pelo menos no discurso, que nós, eu e você, tudo que crê em Jesus, é o templo do Do Espírito Espírito Santo. Santo. A gente crê nisso. A gente crê porque Jesus falou que ele faria morada em nós. A gente crê que em Atos 2 Iremos isso fazer obra. aconteceu, né? A gente crê porque 1 Coríntios 6, 7 vai falar isso de maneira muito clara. Mas a gente crê que a gente é o templo, que a gente hoje é o altar, que o sacrifício ele existe em Cristo Cristo vivendo Jesus em em nós, nós. né? Essa maneira de tomar a cruz, da gente diminuir para ele crescer, é Crescer. esse sacrifício para nos tornarmos nele, porque o sacrifício da salvação quem fez foi Cristo, mas esse sacrifício, esse altar, nós, no sentido de todos os dias irmos morrendo para que ele viva em nós. Todavia, chamamos aqueles lugares que estão dentro de quatro paredes de templo, perdão, de púlpito e de altar e dizemos que aquele lugar é santo. Mas por que Jesus e Pedro e Paulo e um monte de outro nunca agiu assim? A gente às vezes não sabe e a gente vai pegando essas coisas, como eu disse nessas reflexões aí, eu te convido a ver desde a primeira, essa é a 10ª. A gente vai criando crendices, porque a gente gosta daquilo que a gente toca, É verdade. não é? Eu acho, pastor Rogério, que as pessoas usam isso como estratégia por isso, porque as pessoas gostam de tocar, de ver, de sentir, sabe? Eu acho que os pastores tiram isso como estratégia de alguma coisa, mas como você falou, Paulo e Jesus. Eu vou, se tu me permite, Não, isso é um bate-papo. eu vou concordar discordando. Por quê? A estratégia é aquilo que atrai. Atrai. Depois que atrai, você tem que explicar Por a a verdade, né? verdade. Vou dar um exemplo. Lembra daquele cara que fazia o comercial da Casa Bahia, que fala, você escolhe quanto que você vai pagar, quer pagar quanto? E aí depois ele foi processado, não sei se tu lembra disso, a É, Casa Bahia foi processada, por quê? A propaganda era, você quer pagar quanto? Você decide que vai pagar. Chegava na hora, algumas pessoas falaram, eu quero pagar tanto por mês para comprar tal coisa. E não era assim. Nenhuma empresa faz isso. Chegava a hora, na hora tinha um número de parcela, cada parcela ia ter o seu valor. Não era o cliente que escolhia quer pagar quanto. Então, por causa disso, ele foi processado. Então, quer dizer, a estratégia, ela nunca pode substituir a verdade nem a razão. Quando a estratégia ela passa a ser um meio
ela passa a ser algo fixo, como verdade fosse, ela se torna engano. Entende, amigo? E a gente às vezes não sabe, essa parte de púlpito, ela não começa com o cristianismo. A gente teria que voltar um pouco atrás, quando Deus ele decide se manifestar no meio do povo. É quando Moisés está tirando o povo do Egito e Deus vai dar ordem para construir o tabernáculo, para que o povo entendesse que Deus estava no meio dele. Até que veio Jesus Cristo e veio o Espírito, então hoje não está no meio, está em nós. Mas quando Deus estava no meio, existia o altar, que era o lugar de sacrifício. Mas púlpito, lugar da oratória, nunca existiu. Ele começou a existir nos 300 anos antes de Cristo, quando o povo era cativo da Babilônia, dos babilônicos, e aí começaram a existir as sinagogas, né? Porque as sinagogas também não existiam, mas como o povo estava longe da sua terra, o povo tinha que ter um lugar para se reunir, porque estava em terra estranha. Então nascem as sinagogas e nasce o púlpito. Todavia, o púlpito ele é pagão. Quem praticamente assim instituiu o púlpito foi um pensador, um filósofo chamado Péricles. Ele ia para o Areópago, e no Areópago, que era o lugar das grandes oratórias, do discurso da filosofia, e esse Péricles, ele atraía a multidão, ele começou a colocar esse lugar no centro, que passou a se chamar púlpito, que era o lugar da oratória, o lugar de falar, o lugar do clamor. E então, quando está na sinagoga, eles aderem o púlpito para botar a palavra como centro. Nada demais, legal, a intenção é boa, que era para mostrar sempre que a palavra ela tem que ser o centro. Então o púlpito sempre ficou no meio para falar que a palavra está no centro. Por isso que muitos cultos que a gente tem hoje, biblicamente falando, eles estão errados. Porque são 2 horas de música e 20 minutos de palavra. Né? Às vezes a palavra ela só passa. Não, a palavra é o centro, porque Jesus é o centro e é a palavra que revela Jesus. E a gente conhece Jesus através da palavra. Jesus chegou a dizer, eu sou a palavra, né? Eu sou o verbo. João falando isso, perdão, sobre Jesus. E aí a gente aderiu ao púlpito, só que chegou o tempo, a gente começou a mistificar o púlpito. Não, para estar ali no púlpito, o púlpito é santo. Aí, como assim? Um lugar que eu vou explanar dentro a palavra, dentro de uma reunião, porque como aquele lugar é santo, primeiro santo somos eu, você, todo que crê em Jesus. Não tem uma música que a gente cantava antigamente? Tu não habitas, eu não sei cantar, essa parte é contigo, né? Nem em templos feitos por mãos, lembra? Ele não habita nisso, ele habita em nós. Eu não lembro de música, eu sou muito ruim, não sou pouco não. Mas a gente canta isso, a gente diz que a palavra é assim. Mas assim, não, para subir no púlpito, como assim? Onde era o púlpito de Jesus? Na praia. Ali está a praia, gente. Não sei se vocês conseguem enxergar. Jesus adorava estar na praia, na casa dos outros. Onde ele estava era o lugar da oratória, era o lugar da pregação. Porque ele era, não é o altar que é. E ele disse que como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. O interessante, Sidney, assim, presbítero Sidney, que a gente vai ver que teologicamente o pessoal considera as grandes pregações de Cristo, assim, essas pregações que mudaram mesmo a maneira de ver o Evangelho, está em João 3 e João 4. Mas eu vou começar João 4. João 4 é Jesus em Samaria, e judeus e samaritanos se odiavam. Ele vai encontrar uma mulher que já tinha tido 5 maridos, o que ela tem agora não é dela. Olha só, em Samaria, uma mulher dentro da sociedade sem nenhum prestígio, sem nenhum valor moral, social, e é ali que ele vai falar sobre que ele é fonte da água da vida e rios de água fluiriam dela. É ali que ele vai falar contra a geografia. Lembra que ela pergunta assim, onde devemos adorar? Qual é a resposta dele? Que é chegada a hora em que verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Não tem a ver com geografia, não tem a ver com púlpito, não tem a ver com altar, tem a ver com a vida. O que ele busca é um coração que o adora em espírito. Aqui na trilha, que acaba sendo um monte que nós estamos, na praia à beira-mar, que era onde Jesus ficava o tempo todo.
Então ele faz do púlpito dele a vida. A vida é o púlpito. O coração do outro é o altar onde o sacrifício de Jesus vai ser depositado. Eita. Não é? E aí ele deposita a oferta viva no altar do coração da samaritana. A samaritana que estava ali desprestigiada, foi buscar água no horário que ninguém ia, que era meio-dia, que todo mundo busca água de manhã para lavar louça, fazer comida. Mas ela tinha vergonha de estar no meio do povo, então ela ia buscar meio-dia, que todo mundo está em casa. Vasilha. E ela esquece da vasilha, ela esquece da água, ela sai dali transformada com aquele altar ali, com o sacrifício de Cristo borbulhando dentro dela, e sai para anunciar em outros altares que ela encontrou o Messias, para que outras pessoas sejam o altar de Deus, o altar do sacrifício. E é essa declaração de rios de água fluirão, que alguém que é maior do que Jacó, que não é geografia, é o coração, acontece ali em Samaria com a mulher. Não tem púlpito. Não tem esse púlpito que a gente hoje mistificou, não tem. Não tem o altar que a gente disse altar, porque o altar, já dissemos aqui, somos nós. O outro é Nicodemos. Pastor Rogério, e assim, você falando, eu estou aqui na reflexão aqui, que tem muita gente que está dentro de quatro paredes e ele acha que o altar é ali. E fora do altar da igreja Não existe. Não existe. É sal dentro do saleiro. É no templo só que ele é útil, ele é bom no templo. Fora do templo, ele não acha que ele é o templo do Espírito Santo. Ele agride a mulher, ele maltrata o filho, ele trata mal as pessoas. No trabalho dele, ele não dá exemplo, mas dentro da igreja, ele é o exemplo de vida, porque ele acha que ali o altar é santo e eu tenho que estar. E às vezes não é crente 007 do lado de fora, ninguém sabe que o cara é cristão. Mas dentro da igreja ele só falta uma auréola e um par de asas da santidade. A gente se torna sal dentro do saleiro. Não, mas é devido a essa mensagem que se é pregada sobre o altar é santo, que ali é santidade. Eu acho que a importância de passar porque errais por não conhecer as escrituras e muita gente não lê a Bíblia e aí ele come daquilo que sai do altar. É isso aí. E aí o que sai do altar não é que aquilo ali, aquele lugar não é santo. Nós que estamos ali, nós somos santos. Nós santificamos onde estivermos. Onde nós estivermos. Aqui é a igreja do Senhor. Entendeu? Aqui nesse momento, aqui é a igreja do Senhor. Estamos aqui reunidos. Entendeu? Então, e aí, muitas das vezes as pessoas não têm essa visão, essa mentalidade que ele é o templo do Espírito Santo, aonde que ele esteja, que ele é a igreja fora da igreja. E você vê que algumas denominações, né, enche que eles chamam de altar lá, né, dos líderes. Não, aqui é o lugar. E uma reflexão que eu fiz, acho que não foi para aqui, acho que foi no TikTok, onde eu falava que em Cristo Jesus, todos nós, ele nos fez reis e sacerdotes. Todos nós? Todos nós. Pedro fala que somos sacerdotes santos, povo santo, sacerdotes do Senhor, propriedade exclusiva de Deus. Por quê? Porque hoje o Espírito habita em nós. Todos nós chegamos a Deus através de Jesus. Qual era a função de sacerdote? Ligar o homem a Deus. Hoje o sumo sacerdote é Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e o homem. E o Espírito habita em nós. Em Cristo Jesus, todos nós chegamos no Santo dos Santos, nós chegamos na glória, todos nós que cremos nele. Todos nós chegamos. Não tem mais outro mediador. É porque o pastor chega, porque ele é pastor, ele chega, porque ele é bispo, ele chega. Não, aonde ele chega, você chega. É isso aí. Deus nos deu, eu amo a natureza, onde nós estamos aqui. Às vezes eu fico ali na praia, eu fico olhando, eu amo a praia, porque somos todos iguais, não tem areia, você fica onde você quiser. Às vezes eu fico ali no posto 12 ali, e o pessoal chega o pessoal mais humilde, chega as pessoas que têm uma situação, é para todo mundo, todos nós, é a mesma coisa, o Evangelho, Jesus Cristo, todos nós podemos chegar, não é só o pastor que é porque ele é pastor que ele chega, porque não, você pode chegar. Então, é o que a mística fez. A mística, ela confundiu chamado
com intimidade e poder de Deus. Não. Chamado é Deus quem chama. Ninguém escolhe em relação ao chamado, eu vou ser pastor, eu vou ser isso. Não, é Deus quem chama. Autoridade e poder, ela está no nome de Jesus. À medida que a tua intimidade é maior ou menor com Deus, é que ela vai falar do resultado que você vai ter no teu chamado, e não no chamado do outro, né? E aí, como eu estava falando do outro encontro, o outro encontro é Nicodemos, no João 3. Ele vai à noite, porque ele tem uma posição social muito grande, e ele não quer ser visto com um carpinteiro, né? Ele não quer ser visto com esse Jesus que apareceu aí, que o pessoal está falando dele. Quem é Jesus? Lá de Nazaré pode vir alguma coisa boa, tá maluco? Então ele não, ele era sacerdote, ele tinha uma posição social, uma posição política, né, e uma posição religiosa. Ele vai à noite, que ele tem vergonha de ser visto. E Jesus está muito preocupado com quem ele é. Mas é outra pregação, sem púlpito, mas sabendo que a vida é o púlpito, que é tete a tete, e é onde ele vai falar aquela que a gente tanto conhece. É necessário nascer de novo. Tu só vais, Nicodemos, entender as coisas espirituais. Tu só vais entender que o púlpito é a vida, que o altar é o coração do outro, onde você vai depositar o sacrifício de Cristo na vida dele, a fim de que ele seja transformado. É na vida, não tem a ver com lugar palpável, tocável, não tem. E isso é tão forte que você vê Paulo. Paulo era de lugar em lugar. Você vai encontrar Atos falando que o povo de Deus era o povo do caminho. Esses do caminho chegaram aqui. Aquele povo do caminho era sempre o povo que era o povo andante, era na vida, cara. Na vida não tem púlpito onde para prega. É praça, eu vou pregar. É na cadeia, eu vou pregar. É na casa de fulano, eu vou pregar. É onde parar, vai pregar esse evangelho que está dentro de nós. Porque não tem a ver com local, não tem a ver com geografia. É a vida. Então não tem esse negócio de o púlpito é santo, de que o altar é santo, só pode subir ali. Eu não vou citar, né, nome, mas eu lembro, cara, tem coisas que ficam na nossa cabeça que tu não esquece, né? Coisa às vezes simples. Isso tem anos pra caramba, assim, nem casado eu era. E aí uma pessoa da família queria pregar numa passagem que ela não lembrava e perguntou, eu lembro até a passagem, João 11, 28, né? Aprendei de mim que sou humilde de coração, aquela passagem de Jesus. E eu tinha falado, poxa, eu dirigia um trabalho, você pode, era 1 ou 2 dias depois, você pode pregar? Não, posso não, porque eu tenho que me preparar. E eu era novo convertido, mas desde novo convertido, eu pensei que, eu entendi que o cristão, ele tem que estar preparado todos os dias. Preparado porque Jesus pode voltar, preparado porque se eu amo Jesus, eu vou buscar ter uma vida de leitura bíblica, de oração, de santificação, porque eu amo Jesus. Então, assim, eu não tenho que minha vida ela tem que estar preparada, se preparando todos os dias, porque a gente sabe o dia e a hora. A gente não sabe o dia e a hora que alguém vai se manifestar demoniado na nossa frente. A gente não sabe a hora que vai bater alguém no nosso carro pedindo uma palavra de vida, e tu tens que ter isso no teu coração para dar. Mas a gente vai achando, não, ela é lá no altar, é lá no púlpito, e não é. Sabe, Sidney, assim, para a gente caminhar, né, para não ficar tão grande, até porque a gente está numa trilha e tem um pessoal aqui esperando a gente. Eu vou falar um pouco do John Wesley, né? Eu sou pastor na igreja metodista, eu sempre falo isso, eu sou pastor na igreja metodista, mas eu sou de fato de Cristo. Mas John Wesley, que nunca quis fundar uma denominação, mas acabou nascendo no metodismo, ele foi pregar na igreja que o pai dele tinha sido pastor. E ele pregava muito quando ele teve a experiência real com Deus, que é chamado Dia do Coração Aquecido. Ele pregava muito sobre santidade. Pregava muito sobre santidade, uma das grandes marcas de John Wesley, era ação social e santidade. E isso começou a incomodar o povo. E aí quando ele foi pregar nessa igreja que o pai dele tinha sido pastor, o cara falou para ele, olha, tu não pode, o pastor presidente, tu não pode pregar aqui não. E ela lá na Inglaterra, quando a gente vê os filmes, a gente vê isso, que os cemitérios eram no quintal assim da igreja, né, muito próximo. Ele foi pro túmulo do pai dele. Ele subiu, isso é histórico. Ele subiu no túmulo do pai dele e pregou em cima, não deixaram ele pregar do lado de dentro da igreja, nas 4 paredes. Ele subiu no o túmulo do pai dele virou altar, o túmulo do pai dele virou púlpito, o túmulo do pai dele virou lugar de gerar vida. Que ele pregou e o povo foi lá ouvi-lo e se converteu. E é John Wesley que fala, o mundo é minha paróquia. Então, amado, a história, quer seja bíblica, quer seja dos homens e mulheres de Deus,
que entenderam isso viveram assim, sabendo que não tem essa mística de que aquele lugar é santo. Eu quando chego a algumas igrejas eu tenho dificuldade disso, que eu falo, gente, isso aqui não é santo. Isso aqui se vier uma infiltração a gente vai quebrar e vai ter que direitar. Isso aqui se tiver que fazer, se tiver que fazer uma outra igreja, essa aqui ficou pequena, a gente vai ter. Não, santos somos nós. Entende? Qualquer lugar tem que ser o lugar da adoração. Qualquer lugar tem que ser o lugar da pregação do evangelho. E eu me entristeço, amigo, porque me perdoe, você tem, né, boa caminhada como a minha de evangelho, talvez mais do que eu, e você conhece, meu Deus, pastores sem fins aí, muitos deles de nome, mas a gente vai ver que como isso é alimentado. Sabe por quê, Sidney? Quando eu crio uma mística que me dá posição, autoridade sobre o outro, ela é agradável a mim. Quando eu digo, Sidney, nessa pedra aqui eu posso vir, você não. Porque eu sou pastor, você não é. Porque eu sou santo, você não é. Eu estou tendo uma autoridade, estou fazendo separação, eu sou melhor do que você. Não, para pregar aqui, para botar a Bíblia aqui, nem usar o púlpito da minha igreja, tem que estar assim. E é o que você falou. Às vezes no púlpito que Deus me chamou, que é o púlpito da vida, não tem uma vida de adoração que glorifique a Deus, que leve o evangelho para outro. Você vê, a gente veio para a trilha, e não é a primeira vez, é a terceira ou quarta que a gente faz isso, e a gente para fazer uma devocional para falar do povo, para falar para o povo, melhor dizendo, e como essa faz parte, que foi ideia dele, amados, inclusive esta série de crendice cristãs, onde eu já falei sobre eu profetizo, eu já falei sobre tantas outras coisas, porque essa é a 10ª, senão vou ficar aqui repetindo. Convido você para assistir as outras. Foi ideia dele. E aqui estamos, e eu quis fazer essa devocional com ele. Sobre essa mística, essa crendice de que coisas são santas e nós não. E outros lugares da vida não. Eu acho importante essa conversa que eu falei contigo para que você fizesse, é para conscientizar as pessoas, porque as pessoas se acham muitas das vezes muito distantes, sabe? E aonde ele está muito próximo. Ele pode estar mais próximo, ele não sendo pastor ou não sentado no púlpito, ele ali na cadeira ali, ele pode estar mais próximo, com mais intimidade com Deus do que a pessoa que está lá em cima. Sem dúvida alguma. Então não se preocupe em ter que sentar, porque eu estou falando isso para você porque já aconteceu comigo, de pessoas que falaram, Sidney, como que eu faço para ser? Eu não tem necessidade para você ser, para você deixar de fazer, cara. Você pode fazer sem ser presbítero, sem ser, você pode fazer como eu faço. Eu faço porque eu amo a obra de Deus, eu não faço para ser almejar a ser alguma coisa. Você faz porque você ama a obra de Deus, então faça, porque o templo do Espírito Santo é você, e chamada é como o pastor Rogério falou, é Deus que chama, então faz o que está no teu coração de fazer a obra de Deus. Compra o chamado de Deus bíblico. Deus, porque você bíblico. É o templo do Espírito Santo de Deus, aonde o pastor chega, aonde o evangelista chega, aonde o diácono chega, aonde o trabalhador chega, você chega também, está livre para você chegar. Deus não chamou título, Deus chamou pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Em verdade. É isso. E é engraçado quando os discípulos de João vão perguntar se Jesus é Jesus, ele vai e diz, olha, os cegos, diga para João que os cegos veem, os surdos ouvem, enfim, e mais à frente ele vai dizer assim, olha, as raposas têm seus covis, os pássaros têm seu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. É claro que ele está falando também para a gente não estar preso a uma vida tranquila, porque ser cristão nesse mundo não tem a ver com isso, não é sinônimo disso. Mas o que ele está falando também que ser cristão, seguir a Cristo é na vida. Não é parando, não é num lugar fixo, é na vida. A gente não compreende que sal é da terra, não é sal dentro do saleiro. Que luz é para chegar onde há trevas, não é luz para ficar disputando um holofote com outro. Não. Por isso, amados, o púlpito, é isso tudo aí, me perdoe, deixa eu mostrar aqui para vocês. Tudo isso aí, mais que a gente não consegue enxergar, tudo isso é púlpito.
O coração das pessoas precisam ser altar que vamos depositar o sacrifício de Jesus na cruz, e não o teu sacrifício, mas é o de Jesus na cruz. E eu desejo muito que tu entendas isso. Muito, mas muito mesmo. Eu tenho nessas reflexões, para terminar, assim, recebido alguns feedbacks de pessoas que foram anos se sentiam mal porque não podia ir ao monte e achava que estavam à margem de algumas graças de Deus porque não podia ir para o monte e os outros iam. Enfim, e tem tido assim pessoas falando, olha, essa palavra, ainda que não chegue a tanta gente, mas algumas pessoas que têm chegado e falam, tem me libertado, tem me curado. E eu desejo em nome de Jesus que isso seja cura para a sua vida, que seja libertação para a sua vida. E que não sejam as minhas palavras, nem a do Sidney, mas seja a palavra de Deus, seja o Espírito de Deus a trabalhar no teu coração. Amém. Compreenda isso em nome de Jesus. Que Deus te Deus abençoe. abençoe. Até a próxima. Até a Paz e bem. próxima.